9h19, você está com a Tupã, o programa é o Variedades. No sábado, dia 26, nós divulgamos mais uma informação de mais uma ação da Polícia Civil aqui de Tupã-Siretanha com a prisão de 3 pessoas por envolvimento ao tráfico. E tem tido uma constância bastante grande de informações de ações da nossa Polícia Civil com ações envolvendo principalmente a questão do tráfico, não só aqui em Tupã, Júlio, na região de Santa Maria toda, que a gente acompanha, porque a nossa regional é de Santa Maria. E de posse dessa informação, nós convidamos o nosso delegado, o delegado Anderson Pedro Riedel, para conversar conosco, repercutir um pouco essas ações da Polícia Civil. Claro que essa última aqui é a mais próxima de nós, mas teve várias outras ações e a gente conversando informalmente com ele agora no intervalo, tivemos a ciência de que tem fatos que estão se concretizando agora, que são consequências de atividades que tiveram no ano passado, no início deste ano, que a Polícia Civil continua trabalhando e levando ações para esclarecer todas as questões, para que todas as pessoas envolvidas sejam identificadas, que seja encaminhado para o judiciário, para que o sistema judiciário trabalhe e faça a sua avaliação e aí, no caso, se for comprovada a condenação, enfim, as pessoas sejam reprimidas ou sejam punidas de acordo com aquilo que estabelece a legislação. Mas eu acho muito importante a presença do delegado Anderson, porque tem, ao mesmo tempo que tem nos transmitido um volume maior de informação, também uma sensação ou uma realidade de uma segurança maior, porque percebemos que o órgão público da segurança está agindo sempre que necessário. Delegado Anderson Pedro Riedel, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem, delegado? Bom dia, Miguel, bom dia a todos que nos acompanham. Tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos. Aliás, parabéns à Polícia Civil, porque vocês têm se preocupado não só em agir, mas também em informar a sociedade com relação a essas ações. Essa sensação, delegado Anderson, que a gente está tendo de um volume maior de ações é porque a comunicação da Polícia Civil está funcionando com mais agilidade ou realmente tivemos um crescimento muito grande das ações da Polícia Civil? Como nós falávamos, né, agora há pouco, do ano passado para cá, a princípio não se mudou, essa forma de comunicação é a mesma. Nós fizemos a nossa matéria, encaminhamos para a regional e a regional faz a distribuição, né, dos conteúdos para toda a imprensa aqui, Santa Maria e toda a região. Uhum. O que se nota, talvez, e aí eu vou retificar o que eu te falei antes, né, em relação ao primeiro semestre do ano passado, este semestre prendemos mais. O que houve é que no ano nós tivemos a sensação de que foi mais diluído, né? Uhum. Mas de fato nós temos ações cotidianas, rotineiras, né? Eu acho que o tráfico é um dos núcleos aqui da delegacia de atuação, porque que está em todos os lugares, né? A gente conversava sobre a vereadora lá de Formigueiro, né? Uhum. Quer dizer, onde se menos se espera tem, e então por isso que demanda sempre a nossa atuação, né? Em todos os lugares ele está presente e onde ele estiver nós estaremos também. Sem dúvida. Nesse caso de sábado agora, houve a prisão aí de 3 pessoas pelo crime de tráfico, associação ao tráfico de drogas, posse ilegal de munição de uso restrito. É um caso diferente? O senhor considera um caso de rotina? Como é que o senhor avalia esse caso de sábado? Ele não é um caso diferente, não, porque inclusive a pessoa que era, vamos dizer, a titular da residência onde nós fomos é uma pessoa já conhecida, né, da investigação aqui de Tupã, já tinha sido presa já outras vezes, inclusive em sábados, né? Ela cumpria pena, até há pouco tempo ela estava monitorada com tornozeleira e isso é um grande gargalo do nosso sistema, quer dizer, a pessoa já foi condenada, né, tem um substrato de prova robusto, porque para o magistrado poder condenar realmente tem de ter, a pessoa é submetida ao sistema penitenciário. E aí a nossa execução penal é isso daí, ela é permitida ir para casa num monitoramento eletrônico, ok, a legislação ela prevê o sistema progressivo de cumprimento de pena, que está correto mesmo, tem de ser assim, mas tem casos que tem que ser analisados com cuidado, né, com parcimônia. E então ela ia para casa com o monitoramento, e monitorada ela praticava o tráfico de drogas. Ela já não estava mais com a tornozeleira, mas veja que ela estava, né, ainda praticando crime. Aí ela tinha cooptado mais algumas pessoas, ali o companheiro dela estava praticando também, e essa outra pessoa que foi presa na casa foi mais uma questão episódica. A gente sabia que essa pessoa estava envolvida, mas ela não residia no local, ela estava ali, e foi interessante porque nós chegamos, eles estavam fazendo contabilidade, tinha droga, mas estava fazendo contabilidade do dinheiro bem naquele momento, né? Quer dizer, é uma pessoa que também tem envolvimento. Uhum. Nos chama a atenção a quantidade de droga, né? Pois é, inclusive não só numa residência, em uma outra casa que é usada como depósito. Isso é um proceder comum que eles adotam, né? Justamente para evitar que quando a gente chega encontre ganho de materialidade, né? Às vezes uma pequena
materialidade faz com que o tribunal, por exemplo, o juiz pode manter uma prisão, mas o tribunal entenda que é muito pouco para manter uma prisão. Já aconteceu casos aqui, né? Uma quantidade que a gente considera considerável para o tamanho da cidade, mas que o tribunal entendeu que era muito pouca droga e soltou a pessoa. Então, eles adotam esses sistemas de depósito de droga, principalmente em casas abandonadas, né? Ou em alguns outros lugares que também não vai acarretar a prisão, eventualmente, de um companheiro deles de crime, né? Deve ser comum esse procedimento. Perfeito. Delegado, nós tivemos no final do ano passado, no início desse ano, 2 homicídios que chocou a nossa comunidade. Há pouco tempo também aqui, bem no centro da cidade, uma tentativa de homicídio. E esses 3 casos são, aí sim, foge muito aquilo que a gente está habituado. Né? Nesses 3 já estão todos concluídos? Já está tudo investigado, tudo clareado? Eu vou pelo que mais repercutiu e depois para os outros. O que mais repercutiu foi esse homicídio de fevereiro. Ali próximo a repetidores da TV, né? Isso, o homem ali foi morto com pelo menos 5 tiros de espingarda calibre 12, quer dizer, algo que destoa um pouco, né? Foi mais do que um homicídio, né? Relacionado também ao tráfico. Veja o quanto, né, isso é prejudicial para a sociedade, né? O tráfico tutela a saúde pública, ok, né? Esse é o bem jurídico que a legislação busca, vamos dizer assim, abarcar quando cria o crime de tráfico e quando pensou na legislação. Mas existem tantos outros bens jurídicos que são afetados, né, pelo crime de tráfico, e aqui a gente vê, por exemplo, né, a vida. Então, assim, esse foi um caso que foi mais do que um crime de tráfico, né? Foi um recado para alguém, né? Certo. Mataram este homem com pelo menos 5 tiros de espingarda calibre 12. Ainda geraram repercussão, né? Semana passada nós prendemos 2 pessoas, 2 mulheres também, chama atenção isso, pelo envolvimento nesse homicídio, né? Uma aqui em Tupã e outra lá no litoral norte, em Imbé. E lá neste mesmo local foi preso um homem junto, daí que tem ligação com essa mulher, daí pelo crime de tráfico, né? Ele não está, pelo menos até o momento, não se descobriu que ele está envolvido nesse crime de homicídio, né? E ainda assim permanecem diligências sendo feitas pela Polícia Civil. Quer dizer, tem mais coisas a esclarecer ainda? Mais coisas a esclarecer. Esse foi um crime bastante interessante. Eu estava na Operação Verão quando ele aconteceu, então eu peguei, né, o inquérito já... Eu relatei o inquérito, encaminhei ao judiciário, mas a investigação inicial não foi tocada por mim e ainda tem diligências pendentes. Foi um carro furtado na região metropolitana. Esse carro foi trazido aqui para Tupã e foi usado nesse homicídio e depois foi abandonado, se não me engano, em uma das pontes aqui da Faxinha. Da Faxinha. Então ainda temos diligências em andamento para esclarecer esse homicídio. Do ano passado, aconteceu um homicídio no bairro Marcial Terra, ali em novembro. De tardezinha, o homem foi morto com alguns disparos de arma de fogo. E também veja que o autor desse homicídio, que depois se esclareceu, também era um sujeito egresso do sistema penitenciário. Inclusive, ele estava monitorado também, rompeu a tornozeleira. Um dos motivos dele ter rompido a tornozeleira foi para praticar esse crime. Ele era morador do bairro, já um sujeito conhecido também nosso, ele praticou outros fatos aqui. Eu até não vou esclarecer, porque senão vai ficar muito claro, né? O objetivo não é esse, é identificar só o caso. E nós tivemos algumas informações relevantes, atuamos, e esse sujeito ele foi preso em flagrante em Santa Maria, fugindo daqui. A PRF prendeu ele em flagrante, fez uma revista no ônibus, localizou drogas e arma com ele, e essa arma foi a arma utilizada nesse homicídio aqui. Então, isso nos levou à conclusão de que ele foi o autor, até pela proximidade dos fatos. Então, esse nós consideramos esclarecido, já foi remetido também ao judiciário em tempo hábil e o sujeito está também recolhido. E essa tentativa de homicídio que aconteceu no início do ano, aí sim é um caso até de uma rixa antiga que tinha as vítimas e os suspeitos, né? Foi um caso interessante porque no meio da rua o sujeito saiu atirando assim a esmo, né? Não se preocupou nem um pouco e por sorte não atingiu ninguém além dos visados por ele, né? Também os 2 suspeitos estão presos, nós já remetemos esse inquérito policial. Não foi uma investigação tão dificultosa porque havia muitas testemunhas, né? As imagens eram ruins, não dava para identificar. Mas a gente se conseguia ver o contexto da cena, né? Os disparos, o terror que foi aquilo ali para as pessoas que estavam no centro. É costume, a gente sabe, na rua principal da cidade aqui, à noitinha, e, enfim, se reunir com os amigos, enfim, fazer uso de bebida alcoólica. E era assim, esse foi o contexto da coisa, né? Chegaram de carro, teve essa desavença, né? Se inflamaram os ânimos e o sujeito puxou a arma e saiu atirando.
Mas aí é uma questão de animosidade entre ambos ou envolvia algo mais tipo droga, alguma coisa assim, dívidas, questões amorosas? Não, também envolvia uma questão de tráfico, provavelmente, né? Mas o que se tem inicialmente é uma desavença por questões pequenas. Tanto é que nós consideramos isso um homicídio qualificado, uma tentativa qualificada por um motivo fútil, né? Quer dizer, de uma desavença que eles haviam tido de brigas anteriores, até em festas, daqui a pouco até envolvendo mesmo a relação amorosa, tiveram, né, essa brilhante ideia de sair para a rua armados e aproveitar essa situação para tentar, né, matar os sujeitos. E de fato, né, porque as duas vítimas foram atingidas, né, com tiro, por sorte não morreram. Né? Teve esse detalhe. Mas o atirador foi muito perspicaz e muito efetivo nos disparos. Sim, né? Tanto é ele estava com o objetivo efetivamente de matar. Claro. Né? E eles eram uma dupla, né? Eles saíram do veículo, o comparsa dele que não atirou, que não fez o uso da arma, ajudou a agredir as vítimas, a segurar as vítimas. Então, está bem configurada ali essa atuação conjunta deles para matar essas pessoas, essas vítimas. Então, os dois já esclarecidos e remetidos ao fórum, fica aí pendente essas diligências desse homicídio mais rumoroso que deu no início do ano. Perfeito, muito bem. Bem, todos esses fatos que têm acontecido têm sido possível graças à ação exclusiva da polícia ou vocês têm tido a colaboração necessária da sociedade? Porque você sempre ressalta quando manda a notícia para a gente, manda o WhatsApp ali que passa informações, é sigiloso e tal. Isso tem funcionado? A sociedade tem feito a sua parte, na sua visão, delegado? Claro. Tanto é que a gente tem um movimento grande, é interessante, né? Toda vez que a gente faz uma dessas ações, ou acontece algum caso de repercussão na cidade, às vezes a gente não está nem sabendo, né? Fui lá no interior de uma comunidade um pouco mais isolada e já começam a vir as notícias, né, no nosso celular, então, da denúncia anônima. Isso é muito importante, né? Por mais que não sejam informações que nós vamos utilizá-las, mas nós precisamos fazer o trabalho investigativo, né? Sim. É um fio de investigação, né? Vamos colocar o sentido aqui, porque aqui pode ter um esclarecimento desse fato, ou pode ter alguma coisa relevante ali. Então, a gente sempre ressalta nas notícias, eu sempre ressalto quando vem aqui na rádio, né? Nos procurem, nos informem, porque é só assim que a gente pode fazer alguma coisa decente pela cidade, né? E para deixar, assim, essa sensação de que a polícia está atuando, né? E que as pessoas tenham um pouco mais de conforto e de sensação, né? De segurança. Esse é um trabalho conjunto, né? Não é só daqui para lá, é de lá para cá também. Perfeito. É com essa colaboração que a gente consegue criar alguma coisa um pouco melhor, né? O senhor estava citando antes ali os casos que envolveram ações fora de Tupã, inclusive, e a gente percebe uma integração muito boa. Na Regional de Santa Maria, isso é quase que natural, porque vocês têm um convívio mais intenso. Mas teve agora no litoral, lá em Imbé, né? Teve uma ação em que a Polícia Rodoviária Federal também agiu no sentido de deter a pessoa. A integração entre os órgãos de segurança, entre a própria Polícia Civil e os demais órgãos, na sua visão, está boa? Pode ser melhorada? Não, eu creio que aqui na regional, principalmente, né, entre a Polícia Civil não há o que se falar. O que a gente vê, volta e meia, é uma certa rixa entre Polícia Civil e Brigada Militar, mas é algo natural, né? Cada um tem as suas metas a cumprir. Não é uma realidade que nós vemos na nossa cidade, por exemplo, porque tanto a nossa equipe da Polícia Civil quanto da Brigada Militar, além de ter essa proximidade, né, esse contato, são equipes pequenas, né? O que a gente vê nas grandes cidades, assim, não é uma briga, é um saudável, né? Porque quem vai ganhar com isso é a sociedade, sim, né? Quer mostrar o serviço, quer dizer, nós fizemos nossa parte. Cada um tem as suas metas a buscar, então eu não vejo problema. E de comunicação, tanto tu veja só que eu esqueci de comentar um caso interessante, eu não anotei aqui, mas também relacionado ao tráfico. Enfim, tudo gira, né, ao redor do tráfico, e esse homicídio que aconteceu aqui em fevereiro, muito ligado ao tráfico, e essas outras prisões que aconteceram no litoral, não das mulheres, do homem, também relacionado ao tráfico. Eu esqueci de comentar de uma prisão que nós tivemos participação, que foi feita lá em Manaus, que também repercutiu, também decorrente do tráfico de drogas, né? Esse homem que foi preso lá, esse rapaz aí, também estava no mesmo envolvimento desse traficante ali que foi morto, porque a vítima daqui também era traficante, né? E veja a integração, né? Nós investigamos, conseguimos localizar o paradeiro do sujeito. Estava em Manaus. Em Manaus. No extremo norte do país. Exato. Eu falei com um delegado de lá, 2, talvez 3 da tarde, às 5 da tarde o sujeito estava preso. Quer dizer,
Hoje em dia, as facilidades, né? Imagina, de comunicação... Tanto para vocês quanto para o crime. O crime também utiliza também. isso, né? Essa semana, inclusive, eu comentei, né? O WhatsApp e o Pix foram grandes ferramentas que vieram para nos facilitar a vida, mas facilitaram muito a vida do criminoso, né? Também. Porque eu já vou engatar nos estelionatos aqui, né? O número elevado de estelionatos se dá muito à possibilidade de pagamentos imediatos, né? Que é o Pix. Perfeito. Às vezes a pessoa tinha que sair de casa, ir no banco Fazer o sacar um saque, dinheiro. Vai sacar um dinheiro grande e o banco talvez já não ia liberar. Ou daqui a pouco vai na boca do caixa, começa ali a conversar com o caixa e já... não, mas espera aí. O cara tá nervoso, não tá normal, não é uma atitude normal. Não, mas calma aí. E a pessoa já é uma pessoa qualificada, né, para orientar. Veja bem, não é bem assim. Hoje em dia a pessoa conversa com a pessoa ali, é o fulano, é o Beltrano, ou em compras de veículos acontece muito, já faz o pagamento imediato, daí toma 5 minutos para pensar e refletir e se dar conta do que eu fiz. Deixa eu fazer um intervalo, delegado, antes, para a gente entrar nesses outros temas também. A gente começou com o tráfico, que é a coisa mais impactante, porque inclusive envolveu vidas, né? Tivemos pessoas que foram assassinadas aí. Mas também tem outros crimes que vocês estão, como o senhor começou a relatar. Deixa eu só fazer um rápido intervalo comercial e a gente continua com o nosso delegado Anderson, que está aqui junto conosco e que nos gentilmente está trazendo essas importantes informações para a nossa comunidade através de repercussões dos trabalhos que a nossa Polícia Civil está realizando, não só aqui na nossa terra, na Mãe de Deus, no Rio Grande do Sul como um todo, e até nacionalmente, como o delegado acabou de refletir. Vamos... delegado, vou aproveitar essa colocação aqui da ouvinte da Neuza Valau. Tem alguns casos nesse sentido que estejam tramitando na nossa Polícia Civil, denúncias sobre corrupção, lavagem de dinheiro, empresas fantasmas em Tupã? Não, nós até já adiantávamos, né? Lavagem de dinheiro eventualmente há quando a gente investiga tráfico, mais, né, homicídios, mas especificamente na máquina pública, se é empresa isso, fantasma. E tem empresas fantasmas, eu não me recordo. Nós comentávamos sobre uma ação que aconteceu, né, no ano passado aqui na cidade, num núcleo especializado da Polícia Civil, né? Sim. No DEIC, Departamento de Investigações Criminais, e lá eles têm policiais mais especializados nesse assunto, fazem só isso, né? A gente é clínica geral, mas não me recordo de ter alguma investigação específica a respeito disso aqui, nem denúncias anônimas que eu tenha analisado. Perfeito, muito bem. Bom, mas aquilo que o senhor estava começando a trazer, essa questão dos crimes digitais, da extorsão, tem sido muito alertado as pessoas para terem cuidado com isso. As próprias instituições financeiras estão fazendo muito alerta sobre isso, né? Não responda e-mail, SMS, né? Não atenda ligação telefônica, o banco não liga, a instituição não liga. Tem diminuído, tem mantido? Como é que os senhores avaliam? Não, pelo contrário, nós notamos que se mantém e aumenta. Talvez nos indicadores criminais ali tenha aparecido uma diminuição, as pessoas talvez tenham tido um certo receio de registrar, né? Mas o que a gente nota, assim, na prática, assim como as prisões, né? Até é interessante eu ressaltar que as prisões, né? Aqui isso que é noticiado é uma ação ostensiva da Polícia Civil, é uma pequena parte do trabalho, né? Enquanto eu estou aqui falando, a equipe está lá trabalhando, enquanto a gente não está na rua, estão sempre trabalhando. Quer dizer, nós temos uma tarefa árdua que é a investigação. Isso que é feito ostensivamente, né? Que externamente é apenas um pequeno pedaço do nosso trabalho. Seria a ponta do iceberg. Exato, é o que coroa a investigação, quer dizer, nós já fizemos alguma coisa, produzimos, mandamos ao judiciário, o Ministério Público avalizou, o judiciário deu ok, então é por isso que a gente sai para a rua para cumprir essa ação. Mas os estelionatos nos mantêm firme e forte, é impressionante a quantidade e a criatividade, né? A criatividade do criminoso, sempre buscando novos tipos de formas de enganar as pessoas. Extorsões nós não temos registrado no município. O que acontece é que, às vezes, o estelionato ele se converte numa extorsão. O sujeito começa, faz um negócio, faz um brick, que a gente chama, né? E daqui a pouco o criminoso, quando viu que a vítima não vai cair naquele golpe, começa a fazer muita pergunta, ele começa a apertar. Se tu não fizer isso, vai acontecer isso. Ou faz uma ameaça junto. Bom, aí já não é mais estelionato, né? É extorsão. Aí já é extorsão. Em geral, não se configura, não se efetiva o pagamento, né? E a pessoa também já bloqueia aquele contato, vai na delegacia, faz o registro, né? O que a gente nota é que eles lançam aquele verde, né? Para colher maduro. Porque eu sou fulano de facção, porque vai ir meus
meus companheiros aí, vão fazer, eu sei onde tu mora e tal. Balela, né? Às vezes até a pessoa tem um sotaque nordestino, é engraçado, porque eles estão presos, né? Sim, sim. Invariavelmente, esses aí são sujeitos que estão presos e fazem isso dentro do sistema prisional. Então, de outros estados até que cometem esse tipo de crime, vêm parar aqui em Tupã-Seretano. É uma investigação difícil de fazer, porque ela envolve uma investigação tecnológica, né? Envolve muitas quebras, né? A gente pede ao judiciário, o judiciário nos autoriza, aí a gente manda para plataformas digitais. É bastante demorado, complexo essa investigação. Mas teve ações de sucesso. Vocês chegaram a ir a São Paulo prender algumas pessoas, enfim, no país como um todo. Quer dizer, nem 100% consegue ter sucesso, mas muitas vezes consegue. Não, mas tu veja, Miguel, que esse foi um caso de grande destaque pelo valor patrimonial, né? Esses crimes cotidianos, e eu falo, não é tom de brincadeira, realmente tem bastante crimes patrimoniais. Até deu uma diminuída. A gente notou nas últimas semanas um pouco de aumento de abigeatos e outros furtos aqui na cidade que a gente já vai dar um jeito. Agora, esses estelionatos, em geral, são menores, né? Valores, claro, sempre importante para a vítima, né? Sem dúvida. R$1.000, R$2.000. Então, a gente também tem uma carga de trabalho que não consegue vencer, a gente acaba selecionando. Isso era um caso que destoava completamente, né? É por isso que a gente deu um pouco mais de visão para esse caso. Tanto é que foi bom, a vítima conseguiu... Foi bloqueado um valor razoável, nem perto desse patrimônio que a vítima perdeu, mas nós conseguimos fazer bloqueio de bens e essa é a intenção. Não é só investigar e daqui a pouco prender o sujeito, né? É porque no sistema penitenciário a gente sabe, logo esses crimes que não têm violência, ele vai estar solto. Né? O importante é o que? Tentar fazer um sufoco patrimonial para que ele não se locuplete com esse patrimônio que ele pegou, né? E aí é bem complicado fazer essa investigação, né? Chegar nesse patrimônio final, assim, é bem difícil, né? Luiz Camarã está perguntando, e os crimes de nudes? Terminou? Diminuiu? Tivemos uma época que estava bastante intenso, né? Muito pouco registro desses fatos envolvendo estelionato e também, né, uma mudança para extorsão, né? Não me recordo de ter uma investigação específica. Às vezes a pessoa até vai registrar, mas opta por não representar. No caso do estelionato, tem, né, hoje em dia 6 meses para fazer a representação a partir do conhecimento ali da autoria. E ela faz o registro, mas opta, não vou agora representar. Vai ter, evidentemente, né, um rescaldo daquilo, vai ter que ir no fórum, provavelmente, para prestar um depoimento. Então, a pessoa até se sente incomodada com isso. Mas não temos grande volume disso daí, não. O senhor falou rapidinho, assim, está tendo um aumento em roubos na cidade aqui? Nós tivemos furtos, eu tenho notado alguns abigeatos no interior, em Jari. Também são crimes difíceis porque não tem testemunhas, quase não tem vestígios, né? É bem complicado, mas eu noto um aumento nos registros. Nos chama a atenção aqui nas últimas 2 semanas, inclusive foi anunciado aqui na rádio matérias, no mesmo local, né? No local conhecido, sim. 2 uma roubos, empresa, né? Roubo. Um sujeito sozinho cometeu esses 2 crimes em intervalo de 1 semana, né? Isso. Tudo indica que seja mesma pessoa. Mesmo Ele chega ameaçando, dizendo que tem uma arma embaixo da roupa, mas não mostra a arma. A pessoa fica com receio, né, de reagir. Até dá para ver nas imagens que tá, há, claro. de fato. Não sei se é uma arma real ou se é um simulacro, isso a gente não tem como saber, mas ele ameaça, né, faz o uso dessa pseudo-arma, dessa arma. Vamos tratar como uma arma real, né, para todos os efeitos. Isso nos chama atenção. O crime de roubo aqui em Tupã ele já não é mais tão comum, né, ainda mais no comércio, assim, durante o dia, né? É algo que destoa. Então nós já estamos investigando esse fato também. Era isso que eu tinha anotado. Claro, a violência doméstica a gente sempre nota. Bem lembrado. É sazonal, às vezes um aumento. Esses dias nós fizemos um levantamento nos inícios de ano e nos finais de ano, um aumento de casos, mas na metade. Então, assim, só o frio e o calor não é isso, né? Tem mais alguma coisa que a gente não sabe apontar o que seriam os casos, mas a gente nota nos meses iniciais do ano, nos meses finais e nesse meio de ano, um número mais elevado de registros. De violência doméstica. De violência doméstica e, por consequência, de prisões também, né? Porque, invariavelmente, o sujeito desobedece às ordens judiciais e aí acaba sendo preso por uma proteção da vítima. Claro. É um caso efetivo que funciona a nossa legislação. Né? Funciona tudo, inclusive, né? Funciona a investigação, o Poder Judiciário é sensível a esses fatos e o sujeito é encarcerado logo. Evidente que depois, né, ele não passa o processo inteiro preso, mas naquele momento, né, para frear esse ímpeto dele de descumprimento e
como é um ciclo de violência doméstica que acontece dentro de casa, né, é muito difícil dos órgãos de segurança ter algum controle sobre isso. Né? A não ser quando acontece um feminicídio, por exemplo, que é muito ruim. Então, daí todo mundo já atua antes. O interessante é se evitar isso, atuar antes, exatamente. Exato. Né? A gente sempre ressalta também, delegado, que é muito importante as pessoas fazerem o registro, por menor que seja o prejuízo ou o problema para a pessoa. Porque, de repente, a pessoa pode pensar, um bujão de gás, não vou dar bola para isso lá. Mas esses registros sempre são importantes, né? São importantes, porque esse, às vezes, é o fio da meada. A gente fala o papel, né? Tem um jargão policial, né? Colocar no papel. Então, às vezes, a pessoa não conhece diretamente o autor do fato, mas dá algumas características, né? Ou é um sujeito que a gente já conhece, que está sendo investigado, a gente consegue fazer um trabalho em cima disso, né? É o start que a gente faltava para a gente, né? A informação anônima, ela serve para nós iniciarmos uma investigação, mas a gente não pode necessariamente usar, ela não serve para uma busca e apreensão, por exemplo, uma prisão. A gente precisa trabalhar essa informação e buscar outros elementos. Com esse registro, já é algo que está documentado, que a gente pode até instaurar um inquérito policial, né? Então, já para nós é muito importante isso, e por isso que a gente sempre ressalta também, façam os registros de ocorrência. As pessoas podem ir até a delegacia, se não querem ir até a delegacia, porque tem os seus compromissos, pode fazer pela delegacia online. Em geral, funciona, né? Eventualmente, chegam pessoas na delegacia dizendo, eu tentei, mas não consegui. O sistema não é perfeito, exige, né? Mas eu já usei, é muito prático, é bem intuitivo. Veja, por exemplo, as medidas protetivas pela delegacia online, né? Que foi criado agora há alguns meses, assim. Tupã teve alguns casos, mas muito poucos, assim, sabe? O que a gente nota é quando a pessoa faz em casa, faltam alguns detalhes, até por, né? Sim, evidentemente que a pessoa não tem ali o conhecimento de mexer no sistema, ou daqui a pouco de falar alguma informação importante, o policial consegue, questionando, né, colocar mais informações relevantes, detalhar. E a gente sempre acaba chamando essa pessoa para ir depois na delegacia. Então, podendo, se for um caso que a pessoa considera importante para si, vá até a delegacia, né? Claro. Gaste um tempo, né, para o seu próprio interesse, e daqui a pouco ela pode ajudar até um vizinho, se é um sujeito que pratica muitos furtos naquele bairro, a gente vai pegar ele. Uma hora ou outra a gente vai pegar, só precisa da ajuda da população. Claro. Que tempo o senhor já está aqui, delegado Anderson? Me perdi nas contas. Em maio, fechei 2 anos. 2 anos. Já um bom período para avaliar a nossa comunidade. O senhor avalia Tupã como uma cidade que lhe preocupa a segurança? O senhor está mais ou menos tranquilo? Como é que o senhor avalia a condição da segurança por parte da visão da Polícia Civil de Tupã? O trabalho ele é cotidiano, né, Miguel? O que eu notei esse ano, um número grande de foragidos na nossa cidade, vinculados a tráfico de drogas, né? Isso causa uma certa preocupação. Pessoas da região metropolitana vinculadas a tráfico de drogas também nos preocupa, né? Mas ao mesmo tempo isso, né, nos coloca mais ainda gás para trabalhar, né? E aí a gente reflete nas ações do dia a dia, né? Como tu referiste aí, a sensação de que a polícia está... Talvez aumentaram um pouco os números de prisões, mas de fato o espaçamento dessas ações, né, semanais que a gente faz, aí dá a impressão de que trabalhamos mais. E, efetivamente, eu acho que essas questões nos preocupam, mas novamente, né, e vinculadas ao tráfico, e aí a gente sabe que tudo que está vinculado ao tráfico pode escalar para uma coisa maior, né? Como aconteceu aqui nesses homicídios, tentativas que aconteceram. Eu até não comentei, eu tenho comentado contigo no intervalo, mas a gente fez nesse primeiro semestre a maior apreensão de drogas da história da cidade, né? Também em uma casa que era abandonada, e também nos chama a atenção, né? Uma droga que chegou para distribuição, provavelmente, né? E foi uma ação exitosa que tirou de circulação aí mais de 20 quilos de maconha, 1.000 pinos de cocaína e mais um pouco de outras drogas. Então, isso seria só para consumo local ou pode ser uma base regional, um estoque para a região? Não, daí é consumo próprio. Consumo próprio. A cidade ela não é tão grande, mas veja que fazer uma carga dessa diária, por exemplo, é impossível, né? É muito arriscado. Então, uma carga talvez para mais dias, né? Perfeito, sem dúvida. Nós estamos conversando com o nosso delegado Anderson Pedro Riedel, delegado de polícia de Tupã-Ciretã. Delegado, estávamos com saudade do senhor, fazia tempo que a gente não conversava aqui. E o volume de ações é bastante grande, né? E novamente quero agradecer aí à Polícia Civil, através da assessoria de imprensa, que tem funcionado muito bem. Rapidamente, assim, as ações são realizadas e são distribuídas. Não estou falando só da Rádio Tupã, é distribuída para a imprensa, para toda a região. Né? Ficou muito eficiente isso aí. E nos casos pontuais, sempre que procurar o delegado Anderson, também o nosso delegado regional, me falhou o nome agora, Delegado Sandro.
O delegado Sandro Maier, né? Meiners. Também é sempre muito atencioso, muito gentil. Claro que dentro daquilo que o trabalho deles permite, porque muitas vezes as pessoas até nos cobram, tá, mas não tem mais detalhe e tal coisa. Às vezes não é possível trazer todas essas informações porque tem mais coisas em andamento. Nós temos casos aqui que aconteceram no ano passado, no início do ano, que ainda estão se desenrolando, né? Então tem detalhes que ainda não estão a público, mas que estão sendo trabalhados por parte da Polícia Civil. Mas eu quero novamente agradecer, delegado, pela sua vinda aqui pessoalmente ao nosso estúdio, deixar nosso microfone à sua disposição se o senhor queira reforçar ou colocar mais algum detalhe nesse momento. Se não, as suas despedidas da audiência da Tupã momentâneas, porque certamente daqui a pouco a gente vai ter mais informações e estaremos aqui sempre à disposição. Mais algum detalhe, delegado, por favor, fique à vontade. Certo. Eu faço 2 comentários apenas para encerrar, porque é importante esse contato com a população e novamente, quando funciona, né, a comunicação nossa, tanto interna quanto com a imprensa, isso para nós é muito bom. Né, noticiar as ações, não uma questão pessoal, mas de fato é a Polícia Civil, isso nos dá orgulho, né? A equipe é forte, né? O time é forte, por isso que as coisas andam. Se fosse um delegado razoável e um time que não quisesse trabalhar, nada aconteceria. Quer dizer, todos os policiais estão empenhados no mesmo objetivo, né? Que é de fato diminuir os índices de criminalidade, colocar a imagem da Polícia Civil em destaque e fazer com que a população tenha, né, uma sensação de segurança. Daqui a pouco aconteceu um crime, mas atuaram rápido, não vai tornar se repetir. Eu faço 2 comentários nesse sentido. Nós tivemos agora, acho que foi semana passada, um caso... Os casos são tão covardes quanto... Eu vou tratar aqui, por favor, me entendam em termos. É tão covarde quanto a violência doméstica, né? Amarraram um cachorro nos trilhos de trem ali no interior da cidade. Então, assim, nós temos inquérito instaurado para isso, mas, novamente, né, no interior da cidade, um lugar que não tem câmeras de segurança, então a gente precisa da ajuda da população para poder identificar esse autor desse crime. Qualquer informação para nós é bem-vinda, porque isso é inadmissível. Nesse primeiro semestre, nós tivemos uma prisão em flagrante por crueldade contra animais. Né? Ele é um crime que tem pena máxima de 5 anos, então o delegado de polícia não pode dar fiança na delegacia. Esse sujeito ele é encaminhado ao sistema prisional, então não é uma coisa tão simples assim. Né? Essa pessoa vai pelo menos dormir no presídio, né? Porque são casos inadmissíveis. E nós temos já há alguns meses, e sempre quando eu vim aqui eu esquecia de comentar, a Polícia Civil tem muitos, claro, atua muito fortemente na investigação e na ostensividade, nas operações, mas nós temos, por outro lado, a ciência de que não é só isso. Isso não resolve o problema, né? Isso vai, na verdade, vai apagar lá, não apaga, né, o que ficou para trás. A Polícia Civil tem um programa que é Programa Mediar. Né? Além de outros programas, galera do bem que se desenvolve nas escolas, mas o programa Mediar, ele é um programa que todas as delegacias podem ter, desde que dos agentes tenha o curso de mediação e a autoridade policial também. É o caso da Tupã-Seretã. A gente instalou esse núcleo já faz alguns meses e a gente ainda está colocando em prática ele, que é o que casos menores em que as pessoas tenham relações cotidianas ali, daqui a pouco relação de vizinhos, uma relação de crimes menores que não há antecedentes criminais, essas pessoas são chamadas na delegacia para conversar e o policial vai tentar mediar esse conflito, né? Restabelecer um diálogo e tentar com que, não, as pessoas não vão sair amigas, mas que isso se apazigue em uma forma de que a gente sabe, né? O procedimento ele vai para o fórum, lá sai uma audiência, o sujeito paga um salário mínimo, muitas vezes, e o problema continua. A ideia é fazer com que essas pessoas, em alguma medida frente a frente, ou que aceitem, né, esse diálogo, conversem e cheguem a um termo, né? Que consigam, imagine, né, uma relação de vizinho ruim, né? Que o vizinho não gosta de ti, tu não gosta do vizinho, tu não tem mais sossego, porque se tu tá com problema no trabalho, tu vai para casa descansar e lá tá o teu problema, né? Certo. Quer dizer, são situações de menor importância do ponto de vista do crime, mas do conflito muito graves, né? Claro. Porque as pessoas, e até pode evoluir. Então, assim, a gente tem esse núcleo de mediação, tem encaminhado alguns casos ao Poder Judiciário já mediados, né, com sucesso. Então, isso também é um outro viés que a Polícia Civil atua, mas também muito importante, né? Inclusive, a importância prática para a pessoa é maior ainda do que colocar, por exemplo, um sujeito preso, né? O sujeito furtou lá a casa, foi preso. Às vezes a vítima nem recupera mais o bem. E o sujeito está preso. Não dá tanta importância prática para a vida dela, mas a mediação eu acho que é um caso que consegue resolver um problema, né, e tornar essa vida da pessoa um pouco mais tranquila com
com esse fato. Então, esses são os comentários finais. Eu agradeço o espaço à disposição. Contem conosco, se precisar, procure a Polícia Civil, disponha da Polícia Civil. Com prazer. Mas parabéns por esse programa. Eu não conhecia, excelente. Acho que é uma atitude preventiva muito importante, porque previne um possível acirramento dessa tensão entre as duas partes, né? E com isso a sociedade fica mais tranquila também. E para as pessoas resolve, como o senhor falou, às vezes não adianta o cara pagar uma multa ou ir para a cadeia alguns dias, porque vai ficar ainda com mais raiva da outra pessoa, do outro lado. Bom, parabéns para a Polícia Civil, né? Daniel Aquino, parabéns ao delegado e sua equipe. Grande trabalho. Esse bota as mãos mesmo, diz aqui o pessoal que o pessoal está trabalhando mesmo. Yuli Estâncio, deixa eu ver qual é a língua que ele está trazendo aqui, assim, ele nos deu aqui em romeno nos disse bom dia. Vou tentar dizer em romeno de Zibuna, né? Diz que assim. Marilei Melo dá um bom dia, Marine Gomes Agui também, Marineida Silva nos saudando aqui na manhã. São audiências que nos cumprimentam nesta manhã e assim nós tivemos a oportunidade de conversarmos com o nosso delegado Anderson Pedro Riedel, que esteve junto conosco aqui, nos trouxe essas informações em nome da Polícia Civil, que ele representa oficialmente nesse momento, ele que coordena a nossa delegacia aqui de Tupã-Siretã. 10 horas em Tupã-Siretã, vamos ao intervalo comercial, eu já retorno com a sequência.